Você já parou para pensar que a reprodução assistida pode ser utilizada também por pessoas que não têm questões de infertilidade? Um exemplo é a dupla maternidade. Mas será que os protocolos para fertilização in vitro consideram o planejamento reprodutivo e familiar de casais homoafetivos? E o registro e reconhecimento de duas mães? As questões de gênero, raça e classe certamente impactam o acesso a essas tecnologias. Convidamos duas mulheres que passaram pelo processo de FIV e hoje estão à espera de seus gêmeos para compartilhar com a gente a sua história. Abre o teu coração e os ouvidos, porque vai ser uma surra de aprendizado para a gente expandir. Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabot, educadora e terapeuta menstrual, mestre em bioética, e esse podcast existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. Para que a gente consiga chegar em mais pessoas, você pode nos ajudar com a assinatura pelo Apoia-se de qualquer valor, 5, 10, 20, 50, ou pelo Pix, podcasteumenstruo@gmail.com. E se você conhece alguma comunidade e grupo para que a gente possa expandir esse conteúdo, fale com a gente pelo e-mail ou pelas redes sociais, @eu.menstruo. E para o episódio de hoje, recebemos as maravilhosas Isabelle Nobre, que é advogada, coordenadora de ensino no setor de saúde coletiva no Hospital Universitário da UFRJ, mestre em Direitos Humanos e trabalha com direito LGBTQIAP+, junto com a sua esposa, a Nick Arruda, que é pedagoga e doula em formação pela Fiocruz. As duas são mães da Zuri e do Nilo, que estão sendo gestados nesse momento. Sejam muito bem-vindas, Isabelle e a Nick. Obrigada pelo convite. A gente ficou super feliz quando viu a mensagem de vocês. Vocês têm um perfil, né, de dupla maternidade crítica, e quando eu e Tassiana vimos o perfil de vocês, nós ficamos enlouquecidas, querendo saber a história de vocês. Como que vocês chegaram nessa gestação? Foi um longo processo. Acho que assim, pelo menos 2 anos, né? Entre ter a ideia, né, de confirmar a ideia de que a gente queria ser mãe, as duas queriam ser mães desde antes de nos conhecermos. E aí, nesse processo, foi muita pesquisa e um veículo importantíssimo nessa pesquisa foram as redes sociais, foram podcasts, foram compartilhamentos de outras famílias de duas mães no Instagram, no Facebook. E aí foi assim que a gente conseguiu construir isso. É porque, assim, de pesquisas científicas, livros, artigos médicos, assim, sobre o tema da reprodução assistida para a família da LGBTQIA+, a gente não achou. Até os vídeos que a gente procurava, assim, né, do jeito mais informal no YouTube, eram muito numa lógica heteronormativa cisgênero de pensar a reprodução assistida. Então, pra gente, foi muito importante encontrar outros perfis de família da LGBTQIA+. Acho que por isso que a gente fez o nosso. A gente falou, cara, vamos botar mais informação aí para chegar em mais famílias, sabe? Nós temos um episódio com a Mari, que saiu há um tempinho atrás, algumas poucas semanas, e nós falamos sobre reprodução assistida, ela compartilhou com a gente a história dela, que foi super longa, assim, ela está gestando também, mas nós conversamos muito sobre a questão de infertilidade, né, que não é o caso de vocês. E como que foi todo esse processo da hormonização e tudo que é preciso? Pera, que eu quero voltar um passinho atrás. Eu quero saber, quando você falou que vocês duas gostariam de ser mães, tinham o sonho de ser mães até mesmo antes de se conhecerem, era o sonho de ser mãe ou o sonho de gestar ou ambos? No caso das duas, e no meu caso, Isabelle, era o sonho de gestar também. Eu, Anique, tenho uma vontade, assim, interna de vivenciar um parto vaginal. Mas gestar nunca foi um sonho da minha vida pensar nisso, sabe? Eu nunca parei, ai meu Deus, acho que eu gostaria de gestar. E aí, quando eu conheci a Isabelle, ela falava, eu sempre falei a vida toda que eu queria gestar. Eu falei, então eu acho que não é um sonho meu, né? Porque se eu nunca falei isso a vida inteira, talvez não seja algo muito latente. Então foi muito tranquila a decisão de quem ia gestar, sabe? Minha mãe sempre brincava que quando eu era mais nova, eu dizia que eu queria ser mãe de 6 crianças. Olha isso. E aí, quando eu conheci a Isabela, ela falava pra mim que eu queria ser mãe de 4. Eu falei, gente, será que tá predestinado muitas crianças na minha vida? E agora a gente vai ser mãe de gêmeos. E aí, quando que vocês tomaram essa decisão? Faz quanto tempo? Foi no ano novo de 2020 para 2021.
Isso. No ano novo, assim, na virada do ano. A gente falou, não, agora esse ano a gente vai começar esse projeto. E aí, a minha lua em virgem, o que que eu fiz? Fui pesquisar um monte de coisa. Começar a procurar por ginecologistas. Foi a primeira coisa que eu pensei. Pô, eu preciso de uma ginecologista que seja também obstetra. E aí eu comecei a pesquisar quais tinham, né, dos planos de saúde e perguntar e marquei todas as ginecologistas que tinham. E aí perguntava sempre sobre métodos de reprodução assistida. E muitas não sabiam nem informar ou falavam de um ponto de vista de, mas você já tentou? Não, eu sou casada com uma mulher, então a gente está querendo fazer reprodução assistida, né? Porque foi a nossa escolha para gestar nosso filho. Então, assim, era muito nessa ideia de resposta à infertilidade. Até que eu achei uma profissional que não falou assim. Eu falei, bom, é essa aí. Ela não teve nenhum comentário preconceituoso sobre ter outra mãe. E quando eu falei também de amamentação, que aí é um outro papo, Um bug na cabeça das pessoas. ela não falou que seria uma amamentação cruzada. A Nick ia amamentar também. Então eu gostei dela, eu achei que foi uma postura diferente. E assim, em contrapartida dessa pesquisa das ginecologistas, a gente também estava pesquisando nos nossos meios, assim, nossos caminhos, porque a gente tem que deixar bem claro que não é só a reprodução assistida na clínica que é o caminho para as famílias construírem sua parentalidade gestando. Existe a autoinseminação, que ela já é pioneira aí para as famílias LGBTQIA+, quando nada era permitido, né? Porque a gente pôde começar a entrar nas clínicas em 2013. Foi aí que a gente pôde começar a recorrer aos métodos. Antes, nossas famílias não podiam acessar esses métodos. Então, Foi depois do casamento homoafetivo, né, ser permitido, né, pelo STF. Aí o Conselho Federal de Medicina fez uma resolução permitindo que casais homoafetivos também pudessem usar a reprodução assistida como técnica. Então a gente foi, tipo, elencando todas as possibilidades que a gente tinha. A gente tinha autoinseminação, que é essa pioneira das famílias LGBTQIA+, que é um jeito de fazer em casa e ele é menos custoso, e aí isso é um recorte aí que a gente tem. A gente tinha também a possibilidade de fazer pelo SUS, só que para gente que mora no Rio de Janeiro, a gente teria que se locomover para outro estado, porque aqui no Rio de Janeiro não tem um programa de reprodução assistida do SUS. São só 7 estados hoje em dia no Brasil que tem. São Paulo é um deles. São Paulo é o que mais tem, na verdade, tanto em universidades públicas como em hospitais mesmo. Agora no Rede Rio pública. até, tipo, tem lá no UFRJ, mas ainda é muito numa lógica heteronormativa cisgênero de fazer o tratamento, assim, de, tipo, buscar todos os motivos de infertilidade que aquela família tem, para depois, só no final, recorrer a algum método realmente de reprodução assistida, né? Inseminação artificial ou a fertilização in vitro. Além da fila, né? Que é uma fila grande de espera. Então, pra gente, a gente tinha um relógio. A gente começou com 30 anos, né? As duas tinham 30 anos quando a gente resolveu começar. Então, pra gente, o tempo era um fator que corria. E aí, no final, através das famílias LGBTQIA+, que a gente descobriu que a gente podia fazer pela clínica, mas doando nossos óvulos e custeando o tratamento, né? Fazendo pela ovodoação. É isso, porque o tratamento de reprodução assistida no Brasil, ele é muito caro, né? A fertilização in vitro, ela tem uma média de preço de 30 mil, né? Para quem não entende qual é a diferença dos dois, a inseminação artificial é colocado o sêmen, né, da pessoa doadora e aí a fecundação acontece dentro do corpo da pessoa que vai gestar. E na fertilização in vitro é diferente. O óvulo da pessoa que vai gestar ou da outra pessoa, também pode ser gestar, uma pessoa pode gestar o óvulo de outra pessoa. Ele é retirado e aí esse óvulo ele é fertilizado in vitro com o sêmen da pessoa doadora e ele é implantado em embrião já na pessoa que vai gestar. Então, ele é um método que precisa de laboratório, né? Precisa desse material genético também. Então, tudo isso vai aumentando o custo. Então, a gente tem uma realidade hoje em dia, no Brasil, de uma média de 30 mil reais para fazer esse procedimento de fertilização in vitro. Para fazer uma tentativa, né? 30 mil para uma tentativa. Uma transferência. Uma transferência, que pode não dar certo, né? Que é comum até que não dê certo, né? Porque são vários fatores reunidos. É um acompanhamento, assim, enorme da menstruação, primeiro, né? E aí, entender como é que funciona o ciclo daquela pessoa, né? Para poder entender quais são os medicamentos que vão ser usados e em qual momento desse ciclo que vai ser colocado esse embrião, porque
todo o corpo tem que responder a esse embrião que já está chegando pronto. Então, o endométrio tem que estar do tamanho que precisa estar, a produção de progesterona tem que estar do jeito que precisa estar. Então, assim, Tem que acompanhar a ovulação da pessoa, Tem entender que- como que ela ovula. são muitos fatores que têm que estar totalmente assim encadeados para que de fato essa fertilização tenha êxito. Então é uma coisa muito cara para uma incerteza ainda muito grande. É uma taxa de possibilidade de dar certo de 40%, né? Então, assim, é custoso e é incerto. Tem uma coisa que eu continuei ouvindo vocês compartilharem a história, mas que a minha cabeça ficou presa nessa informação. Eu falo uma frase clichê, assim, minha, que é na troca que a mágica acontece, que é na troca, que é ouvindo outras histórias que a gente se geolocaliza dentro dos nossos privilégios, inclusive. E eu, mesmo estudando o tema, mesmo sendo educadora menstrual, nunca tinha parado para pensar neste não acesso a essas tecnologias antes de 2013. É. Sim, é triste porque, assim, 10 anos se passaram e muitas coisas ainda estão exatamente do jeito que estavam em 2013. Pouquíssima gente, eu acho, tem acesso a essa informação, ela, mesmo entre profissionais da saúde, e certamente mais ainda esse buraco aí é maior, dependendo da classe, da raça, é um nicho muito, muito reduzido, né? Que de fato tem acesso a essas técnicas por conta desse preço, né, desse procedimento. E eu acho que sim, ainda tem muito o que mudar também no atendimento para as nossas famílias, né? A gente pode entrar, mas as pessoas estão preparadas para atender as nossas especificidades? Esse é o ponto. A gente passou por muita coisa no atendimento também. Tem muita coisa na lei que precisa mudar, as nossas leis de regulamentações de reprodução assistida, elas são muito ainda feitas, né, numa mentalidade patriarcal de controle dos corpos com útero e que produzem óvulos, e isso a gente viu muito no nosso processo de ovulação. Acho que se a gente não tivesse vivenciado a ovulação, a gente talvez não tivesse percebido como que os nossos corpos estavam desvalorizados ali naquela matemática que a gente vivia. Uhum. A ovo-doação, ela chegou assim como uma solução, né, para esse custeio desse valor super alto. Então, de alguma forma, ela acessibiliza, né, para a população LGBT, principalmente, que não vai procurar a princípio por infertilidade. Então, tem possibilidade de fazer doação de material genético. Só que ela escancara esse lugar de que a resolução é só feita pelo Conselho Federal de Medicina, a gente não tem legislação, como quase tudo em direito LGBT, né? Foi isso uma das forças, né, motrizes para a gente querer voltar a advogar em direito LGBT, porque a gente não tem legislação para isso. Então, tudo que a gente consegue, enquanto garantia de direitos, a gente consegue judicialmente. E aí esse buraco da doação fica maior, porque sem a regulamentação da lei, a gente fica muito mais à mercê do capital, né? Assim, o ponto é, hoje em dia a gente ainda não tem uma regulamentação que diz a quantidade de óvulos que a pessoa doa e o valor que vai ser puxado no tratamento. Então, já dá para saber que fica a cargo de cada clínica decidir que valor vai ser esse. E aí que mora a ganância e mora a desvalorização do nosso material genético. A gente percebeu o quanto valia, assim, né, realmente monetizando o nosso material genético e quanto valia um sêmen. E era, assim, discrepante a diferença. E o processo para se ter um óvulo é bem diferente do processo para se ter um sêmen. Né? A Isabelle passou por diversas injeções de hormônio, foi um mês preparando para esse momento que ia ser a doação do óvulo. Foram 2 doações, então foram diversas injeções, diversos medicamentos de comprimido, várias vezes indo na clínica para fazer exame, anestesia geral, Para fazer a punção, furam lá dentro muitas coisas, Um monte de efeito e o colateral, pós, imagino, né? muitos, muito. porque cada um, a ideia deles vamos estimular muito esses ovários, e aí, dependendo da quantidade que você tem de folículos, né? E esses folículos, eles vão liberar óvulos que a gente vai captar, fazendo essa punção que tem essa anestesia geral. E aí, para
que vale a pena, né, para eles, né? Eles são uma empresa, né? Eles estão olhando para isso como material que depois eles vão vender, né? Então, assim, para que seja vantajoso para eles, esse número tem que ser muito alto. Então, assim, para a gente ter uma ideia, para falar uma ideia de proporção, numa ovulação normal, num ciclo normal de menstruação, a gente libera 1 ou 2 óvulos, né? E 2 quando No muito, né? E 2 são, quando são, muito, são exceções, né? Já para são fazer uma exceções. ovodoação, você tem que ter ali muito mais, né? Muito mais. Quantidade, assim, de hormônios, né? Como que é feita essa estimulação no ovário? Com hormônios. Então, eles aumentam mais do que 5 vezes o que o meu corpo produziria dentro de um ciclo normal. Então, no nosso caso, a gente passou 20 dias, né? Eu passei 20 dias com a Anique aplicando as injeções. A Anique mesmo, por isso que a gente fala Anique, ela aplicava a injeção em mim todo dia, assim, por esse tempo. E eu produzi 27 óvulos no total, nesses 2 ciclos. Então, Foram 27 óvulos doados. a primeira vez, primeiro Uau. ciclo, foram uns 15 óvulos, né? Então, assim, antes da punção, a minha barriga, ela parecia uma barriga de Um mês. 1 mês de gestação. Porque, de fato, o ovário é Gente, enorme. Os óvulos, eles são uma das maiores células, né, que o nosso corpo produz. Qual é o risco do útero girar? De tão Do ovário. do ovário girar, de tão pesado que ele tá com os óvulos, sabe? Então, assim, são 10 bolinhas de cada lado. e a gente sentiu também que existe pouca fala sobre os riscos de uma ovodoação. Tem muita gente recorrendo à ovodoação, mas existe pouca fala e preparo para as pessoas que vão passar pela ovodoação. A gente não teve esse preparo É. para entender o que que a gente estava entrando, assim. Onde a gente estava se metendo. Quando a gente foi fazer a segunda vez, foi assim, tipo, cara, é a última vez. Não dá Não mais para tem. fazer mais uma nova doação, é impossível, de tão doloroso que foi em vários aspectos, não só fisicamente. Porque é isso, é um bombardeio de hormônio, né? É como uma TPM enorme, então tinha uma desregulação de humor absurda, que aí a Nick sofreu mais do que eu, porque ela tinha que ficar lidando com uma hora a Isabelle chorando, vendo o filme da Dory. Aí outra hora irritada, falada comigo por motivo nenhum. Porque acendeu a luz, tipo, foi tenso nesse momento. Não, e deixando aqui explicado que a Isabelle doou os óvulos, porque quando a gente chegou lá na clínica, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um exame transvaginal de contagem de folículos. Na ultrassonografia. Simples, como uma transvaginal, só que vai lá e conta quantos folículos você tem. E quando a gente chegou lá, eu tinha um número muito mais abaixo do que o da Isabelle. E para a clínica não era vantajoso que eu fizesse a doação dos óvulos, porque eles tinham que ter uma quantidade muito grande para valer Sim, a pena. você ia acabar doando pouco, então não valeria a pena nesse Exatamente, não valia a esquema pena. mercadológico, né? Exato, e aí essa parte bugou a minha cabeça, porque eu fiquei assim, gente, um exame tão simples, e aí isso também faz parte, e a gente não tem acesso a esse exame, ninguém me falou a minha vida inteira que eu podia fazer esse exame para saber qual era o meu planejamento de minha vida, se eu quisesse ser mãe, gestar, sabe? E aí um dia conversando com a minha irmã, que é hétero, cis, e ela falando, eu não sei se eu vou achar um parceiro para ser, né, mãe a tempo, para gestar, eu falei, cara, mas você pode ir lá fazer esse exame e ver como você anda na sua Quantos folículos? quantidade de folículos para você saber até quando você pode esperar esse momento que você quer viver e tipo para você talvez congelar o seu óvulo. E até dá para fazer o exame antimuleriano, né? Que fala um pouco da nossa Sim. reserva ovariana, mas uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, e eu acho que sempre vale a pena repetir, é que estes exames, eles vão te dizer a quantidade e não a qualidade. Isso é uma coisa bem importante da gente sempre lembrar para todo mundo que escuta a gente. Não é porque a tua reserva é enorme, como a minha, que necessariamente vai ter uma qualidade e vai resultar numa fecundação, né? Isso. Isso. A qualidade, ela tá muito ligada à idade, né? E assim, E aos aí hábitos, né, gente? Eu sempre falando aqui, ó, isso, sedentária. né? Também. Pois é. Que eu e a Isabela já percebemos a diferença dos hábitos e o que acarretou na quantidade ali no final. Mas isso me fez pensar muito nesse projeto de controle dessa elite branca, masculina, hétero, sobre nossos corpos. E pensando muito que essa mentalidade que afasta essa educação sobre sexualidade e gênero nas escolas é que afasta a gente de
nos apropriarmos dos nossos corpos, de entender como eles são, de estudar eles, para a gente ter autonomia de gestar o que a gente quer fazer da nossa vida, sabe? Tipo, ó, essa aqui é a minha reserva. E eu sei disso e eu vou planejar a minha vida independente do que vai acontecer, se eu vou encontrar alguém, se eu não vou encontrar alguém, se eu quero fazer sozinho, se eu não quero fazer, eu não quero fazer nada, mas, sabe, eu tenho essa informação. Para ter um planejamento reprodutivo, né? Porque, na verdade, a gente não tem esse planejamento reprodutivo, ele é tirado da gente, né? Por que que uma ginecologista, né, não fala sobre isso com a gente quando a gente vai fazer a consulta? É um exame como outro qualquer, muito simples de ser feito, né? O antimileriano que você falou é um exame de sangue. Então, assim, é simples de fazer. Então, alguém está controlando, reprodutivamente a gente. Com certeza. Tudo que está, né, permeando aqui a nossa sociedade capitalista e que pode ser vista de fato como um mercado, se torna um mercado, né? Eu tenho esse mestrado em bioética e eu sou, assim, fascinada por essas situações emergentes, nesse caso de reprodução assistida. E na época que eu fui passar ali pelo processo seletivo do mestrado, me veio muito de estudar reprodução assistida, eu acabei continuando em educação sexual e sexualidade, mas estou aqui quieta, fazendo 1 milhão de anotações, falando, gente, será que dá para voltar no tempo, né? Dá para ir de novo para o mestrado em bioética, porque são tantas questões bioéticas envolvidas no que vocês estão trazendo, e nossa, como a gente precisa realmente evoluir, assim, em inúmeros níveis, né? Tanto na parte de legislação, quanto na parte de acolhimento biomédico mesmo, né, dessa questão das injeções hormonais, do que é esperado com isso, essa quantidade de estímulos que você trouxe, né, Isabelle, em relação ao seu corpo, imagina, né, 17 óvulos, enfim. Então, nossa, e 27! 27? É, 27! Foram mais de 27, mas Caramba, estavam viáveis. gente. Ah, foram mais de 27, 27 foram os que foram viáveis, tá? Entendi. Nossa. Isso, para fazer uma fecundação. para poder, uma parte ficou para a gente, né? Foi usada no nosso processo, e a outra parte foi para doação. Na parte dos hormônios que a Belle teve que tomar, a gente teve que repetir a dosagem de hormônios por 3 meses. 3 meses, fazendo a mesma dosagem e diminuindo a dosagem, até entender que ela não precisava tomar toda aquela quantidade de hormônios da primeira vez, porque ela não tinha nada que fosse um traço de infertilidade, né? A clínica já sabia, mas a gente percebeu que não existiam protocolos medicamentosos prontos na clínica para pessoas que chegavam lá sem estar numa lógica heteronormativa cisgênero de infertilidade. Então, eles faziam testes da quantidade de... Colocavam no mesmo padrão, né? Todo mundo essas medidas de universalidade, né? E aí essa medida de universalidade não cabia para o meu corpo. E aí isso a gente começou a pensar, né, sobre. Ah, eu tô questionando, assim, caramba, existem estudos? As pessoas estão se preocupando em fazer estudos para receber os nossos corpos nesses lugares? E aí isso fez a gente ir para longe, assim, tipo, e as pessoas trans? Existem estudos científicos, estudos para receber os corpos de pessoas trans que também já tomam hormônios, que chegam lá e querem fazer uma reprodução assistida? Como vai ser o protocolo de medicamento dessas pessoas? Como que o corpo delas vai reagir, responder, né, qual é a quantidade que começa a dosagem? Então, assim, a gente ficou, assim, preocupadas. Assim, Eles fazem uma loteria, né? Eles colocam seu corpo lá à frente um padrão que não pensa nessas especificidades. Então, tentativa e erro. E aí, nesse tempo, você está sofrendo os efeitos disso, né? Todos esses Sem, efeitos que você falou. sem saber, você acaba sendo uma cobaia do experimento, assim, né? Desse estudo que não existe de Exatamente. forma Exatamente. regulamentada, né? Aí rolou a ovodoação, deu tudo certo, muito sofrimento, mas deu certo, conseguimos. E aí vem agora a parte de escolher um doador do esperma. É a outra novela. Como é que foi? É a segunda temporada, né, da série. Então, primeiro que a gente decidiu que a gente queria uma pessoa não branca. Já era o primeiro corte que a gente tinha certeza. A gente queria um doador, a princípio, indígena. E aí, a primeira coisa que a gente
viu quando procurou no Banco Brasileiro é que não tem doadores indígenas A gente só cadastrados como doadores indígenas, porque certamente eles existem. evidente como as pessoas, né, no Brasil, elas não têm essa apropriação de se autodeclararem na sua etnia. Então, lá a gente encontrava raça, fico vermelho quando estou na praia, moreno. Então, assim, já foi uma dificuldade para a gente entender como era a cor da pessoa, o fenótipo da pessoa, e a ascendência, a ancestralidade. E aí a gente vê, isso fica muito evidente que não tem um letramento racial. E isso era uma questão particularmente importante para gente. Eu sou uma mulher que me considero preta, mas eu também tenho uma ascendência indígena. Meu pai é preto, minha mãe é indígena. Então, assim, a gente queria que eu gestasse uma criança que lembrasse essas origens, que reafirmasse esse lugar que para a gente é muito importante, né, na nossa construção de família. E aí a gente escolheu um doador que era indiano. Ele literalmente era um indiano que morava no Brasil, em São Paulo. E era um homem cis, né? E aí a gente escolheu esse doador que aí tem a nacionalidade, né, das pessoas. E aí ele era a única pessoa, assim, que não era brasileira, na verdade. E ele tinha, na classificação lá de cor, ele tinha que a cor da pele dele era oliva, né? Seria mais parecido, né? E daí a gente escolheu esse doador, muito felizes, porque tinha alguém que a gente tinha conseguido, que a gente não vê foto, né, do doador, nem dele criança. Nos bancos É anônimo, internacionais né? é anônimo. Mas em bancos internacionais você tem acesso a várias coisas, até foto de quando era criança, mas os nacionais, eles são, assim, poucas informações. Porque a legislação brasileira realmente não permite, né, para reprodução assistida dentro de clínicas que esse doador seja identificado. Então, ele tem o mínimo de informação possível. Tem algum rastreio de doenças, mas também não é completo. Assim, a escolha do sêmen indiano abriu uma porta de muitos comentários de pessoas da nossa família, assim, inclusive. Não vamos nem falar quem. Não vamos nem citar nomes para não escutar. Para não dar mais pano para manga, né? Mas um comentário que foi assim marcante. Assim, teve dois muito marcantes, assim. Teve uma pessoa que falou assim: vai sair da barriga, já vai sair com monocelha. Tipo assim, gente. Ai, gente. Isso é um comentário xenófobo, racista. Mas assim, né, era uma pessoa da nossa família. Então, e aí um outro comentário também que marcou muito foi a preocupação da pessoa com o tamanho que ia ter o pênis do nosso filho, se fosse um filho com pênis, que indianos não tinham na marca mundial pênis muito grande. Eu falei assim, eu nunca nem me preocupei, eu nunca nem me atentei a isso. A gente não convive com muitos pênis. E eu não tô nem ligando se o pênis da nossa criança vai ser grande ou pequena, não tô nem aí, sabe? Tipo, irrelevante. Mas também teve comentários sobre... Vocês procuraram saber qual é a índole desse doador? Se ele é agressivo ou não? Primeiro, a gente não tem como... Gente, desculpa rir, mas assim... É surreal, é tão surreal que dá vontade de rir, sabe? Porque, assim, como primeiro, quem vai escrever isso? E depois, assim, irrelevante, porque, né, a construção social de uma pessoa não é sobre a genética que ela fez, né? Foi chocante, foi chocante. As falas... Tipo assim, tiveram falas assim, tipo, quando a gente cogitou em pegar em bancos de sêmen internacional, falas do tipo, que legal, o pai vai ser gringo. Gente, mas é um show de horror, né? Sim, tem essa parte de relacionar a pessoa doadora como pai muito forte na cabeça das pessoas. É difícil, tem que desassociar da mente que não é nada na relação. Sim. Gente, ouvir a história de vocês é muito chocante, do começo ao fim, da primeira consulta médica aos comentários agora. É muito importante, assim, quando vocês falaram que vocês escolheram fazer um perfil no Instagram para falar disso, porque vocês se depararam com a dificuldade de acessar relatos, eu fiquei com vontade, e vou fazer isso agora, de agradecê-las por terem feito isso, porque muita gente que a gente conversa aqui, a gente sempre fala, né, da questão do acolhimento, da empatia, de como a gente pode ser apoio e tal. Mas só quem vive, talvez o melhor acolhimento seja de quem vive um processo parecido com o seu. Então, que bom que as pessoas têm a oportunidade de ouvir vocês, é para isso que esse episódio e esse podcast existe, né, pra gente levar isso adiante, e que vocês abriram esse espaço para as pessoas poderem procurar e trocar com vocês, porque é um absurdo.
É um absurdo. Eu É, confesso que eu esperava ouvir absurdos hoje, nesse episódio com vocês, por isso que eu escrevi lá, abre o coração e a mente, porque vai ser de muito aprendizado, mas eu confesso que eu tô, infelizmente... E comentários, assim, a gente estava falando do Semi, mas teve comentários até da própria escolha por constituir nossa família, gestando nossos filhos. Também escutei comentários do tipo, mas por que vocês não vão adotar? Vocês são tão desconstruídas, e aí a gente ficou muito pensando sobre o desdobramento disso, né? E na hora eu respondi a pessoa assim, mas por que você acha que a gente deveria constituir nossa família pela adoção, que é um método, né, uma possibilidade? Se a gente tem dois úteros, a gente tem possibilidade de gestar, e era uma pessoa, um homem hétero, cisgênero, e eu falei, na sua família só tem um útero e vocês decidiram gestar e ninguém perguntou isso para vocês? Por que na minha família que tem dois úteros você pressupõe que a gente deveria adotar? Não, e muita gente chegou pra gente de uma forma, tipo, querendo ajudar, querendo acolher, porque quando a gente escolheu o sêmen indiano, a gente fez uma inseminação primeiro e não deu certo. Então a gente escutou muito nessa época das pessoas, tudo bem, qualquer coisa vocês adotam. E aquilo me gerava uma raiva, e eu fui entender que depois, refletindo, que a raiva era porque esse comentário coloca a adoção num lugar de segunda opção. E não é isso, sabe? A adoção, ela é um planejamento familiar no mesmo nível de quem quer gestar. É um outro caminho de se constituir família. Porque colocava a adoção nesse lugar De inferioridade, inferioridade, de segundo plano, de se né? constituir família, e não é. E outra preparação emocional, né? Outro processo que você vive, né? Um gestar no coração, né? É uma outra possibilidade, né? Uma outra forma. Então, assim, a gente ficava pensando que era errado com as pessoas que também decidiam constituir família adotando. Então, era duplamente errado, né? Sim, faz muito sentido. Interessante te ouvir. Isso vocês ouviram quando vocês tentaram a inseminação e não deu Isso. certo. Aí vocês foram pra FIV. Isso. Como a gente tinha feito essa doação de óvulos e foi uma quantidade muito grande, a gente conseguiu, negociando realmente, né? Foi uma negociação com a parte jurídica da clínica, enfim, foi um grande processo burocrático e jurídico, né? Que a gente teria uma tentativa que eles chamam de baixa complexidade e uma tentativa de alta complexidade. E aí a baixa complexidade é a inseminação e a alta complexidade é a fertilização in vitro. Então, a gente foi para essa segunda fase, que seria a fertilização in vitro. E aí surgiu de novo a questão do doador, porque o primeiro sêmen tinha acabado, eles usam e não tem não guardam, né? Ele usa integralmente. E a gente precisaria de um outro doador. E aí, para esse outro doador, ou a gente compraria, ou a gente usaria o que tinha na clínica. E aí, as opções da clínica eram todas de pessoas brancas. E aí, a gente fala de uma outra questão que permeia a reprodução assistida. No Brasil, ela tem cor, ela tem classe. Então, assim, a primeira coisa que a gente percebeu quando a gente entrou na clínica, o primeiro comentário que a Nick fez quando saiu de lá foi: Nossa, você viu que só tem bebê branco na parede? Até quando as pessoas estavam exercendo a parentalidade daquele bebê na foto não eram brancas, o bebê era branco. Orientada para uma escolha de doadores brancos, né? E aí a realidade que a gente viu era ou a gente usava o doador branco da clínica ou a gente teria que comprar um novo sêmen, e isso já estava fora de cogitação. Que custa R$ 6.000 uma amostra de sêmen. Mais o frete. Nacional, Então a gente acabou usando esse sêmen. E aí foi fazer a fertilização. E deu certo. E estamos aqui. E conscientemente escolhemos colocar 2 embriões, porque tem gente que olha para nossa família e fala: ai, tem história na família que já. Gente, 2 mulheres A história fazendo. da família foi a gente mesmo, a louca que botou 2. É divertida essa parte, porque a gente Agora deu certo. A gente escolheu botar 2 e aí a gente faz o beta-HCG, né? O valor do beta deu muito alto. E aí a gente recebeu uma ligação da clínica para nos preparar, porque como tinha dado muito alto, poderiam ser 3. A gente ficou um pouco desesperada. Eu lembro que eu fiquei assim, paralisada. Mas depois confirmaram 2. E aí os comentários, aí começaram os novos comentários, né? Aí começam os comentários sobre
constituição de dupla maternidade, né? E eu acho que Eu acho que a Anique passa por um monte, uma enxurrada de coisas tenebrosas. eu acho que assim, eu vou deixar aqui uma fala para as outras pessoas, para dupla maternidade específico, para a mãe que vai ser a mãe não gestante. O psicológico tem que estar muito bem preparado. Eu entendo a questão de ser um privilégio fazer terapia. Eu atualmente não estou fazendo, por questões realmente financeiras, mas na época eu estava fazendo quando a gente passou pelo processo. E, assim, o nosso mental tem que estar bem fortalecido, porque a invisibilização que a gente passa vem de todos os lados, vem das pessoas da nossa família, vem do atendimento dos profissionais que vão atender a gente, não só nos ambientes onde a gente vai fazer a reprodução assistida, mas nos ambientes onde a gente vai fazer o pré-natal, onde a gente vai fazer exame de ultra. Em todos os lugares rola um apagamento dessa outra pessoa, mãe. E depois que a gestação confirma, fica bem mais forte, porque Aí o parabéns é só para mim, chamada nos exames é só para mim. Quando perguntam informações, gente, eu tô gestante, eu esqueço tudo. Isso é uma questão da gestação. A memória fica meio zoada. Então, assim, muitas datas, remédios, procedimentos. A Anique sabe muito antes de mim e responde. E mesmo assim, os profissionais continuam perguntando: Ah, Isabelle, é isso mesmo? Como se o que ela tivesse falado não tivesse valia, assim. Eu falo, não, ela é a mãe também. a gente percebeu, assim, que na clínica, desse lugar de nunca só chamar pelo nome da Isabelle ser no nome paciente, tá sempre a Isabelle. Quando a gente entrava na clínica, tinha uma prancheta com o nome das pessoas e era só o nome dela preenchido. A gente começou a perceber que isso é um protocolo moldado pela lógica de família hétero-cis. A pessoa, homem, totalmente Alheio. desconectado, não fazia questão de entrar na consulta, no exame. E a gente tá fazendo pré-natal no SUS também, e a gente percebe que o SUS também tem muito essa lógica desse parceiro que não sabe informação nenhuma. Ou que não... sequer está presente, né? E a gente sabe que Exatamente. isso também é uma realidade, né? Tem muitas mães solo que vão fazer o pré-natal realmente sem nenhum acompanhamento. Então, essa é um resquício disso, né? Desse machismo, né? Desse lugar que a mulher fica colocada como a responsável. E a gente bateu muito isso com a clínica. Chegou junto e falou, cara, vocês precisam reformular alguns protocolos, alguns contratos que estão muito nessa lógica de família e talvez mudar a forma de atendimento vai fazer com que a família heterocis talvez se chame mais a responsabilidade daquilo, porque ninguém estava ali na clínica e não tinha escolhido estar ali. Talvez esse homem, né, dessa família, escutar o nome dele sendo chamado, vai trazer a responsabilidade de que, olha, você também escolheu isso é seu projeto. Seja o protagonista disso também, sabe? Junto. Porque isso, né? Já é uma super sobrecarga de toda a gestação, e aí tem que dar conta também das coisas práticas e burocráticas e responder perguntas. Então, não tem mesmo esse incentivo a, de fato, um compartilhamento de responsabilidades e tarefas. Eu amei essa chamada na Chincha, eu vou usar essa frase sim. para encerrar o episódio. Isabelle, Anique, o nosso episódio está se encerrando. Quero agradecer imensamente pelo compartilhamento de vocês. Desejar também uma ótima continuação dessa gestação, que venham com muita saúde. E gostaria que vocês indicassem o perfil de vocês para quem quiser acompanhar, saber mais. Se vocês também tiverem um outro grupo de indicação, por favor. O Instagram é @dupla maternidade crítica, porque a gente está pensando sempre nesses atravessamentos, classe, gênero, raça, como é que isso está interseccionado com a maternidade. Isabelle, você primeiro. Em uma palavra, a primeira que te atravessar sem julgamento, o que é menstruação para você? Conhecimento. Anique, e para você? Para mim é conexão. E você que está com a gente, fez sentido? Muito obrigada pela companhia. Espero que a gente tenha trazido expansão de consciência para você, como trouxe para mim, como trouxe para a Bia, desse universo tão desafiador que é a gestação nessa dupla maternidade. Espero que você se inspire e que a gente tenha trazido luz. E se você gosta desse podcast, avalie com 5 estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e no YouTube. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Anique e eu menstruo. E eu me chamo Isabelle e por agora eu não tô menstruando. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais.
Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar sua experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.